Boa noite, boa tarde, bom dia. Essa forma de tratamento assim diferenciada ou diversificada se dá porque a gente sabe que estamos sendo beneficiados pela tecnologia e a gente não sabe, porém, o momento que a gente vai chegar vai ser escutado pelo outro. É um prazer ter você aqui no canal, no YouTube Márcia Olinda Peçanha, canal esse em que nós paramos para refletir na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas. É Deus falando sobre Ele, mostrando quem Ele é, mas também mostrando as nossas limitações, as nossas dificuldades, nos chegando até nós. E a minha oração nesse momento é que nós sejamos grandemente abençoados com a reflexão que traz o tema de o galardão, né? Para aqueles que esperam nas promessas de Deus, ou seja, o prêmio que tem aqueles que esperam na promessa de Deus. Nós sabemos que no livro de Gênesis nós temos um personagem chamado Abraão, e no capítulo 15, no versículo 1, vai falar para a gente que havia acontecido algumas coisas e que Abraão, depois destas coisas, recebeu a palavra do Senhor. E foi em visão que ele recebeu, e Deus dizia para ele: olha, Abraão, não temas porque eu sou o teu escudo. Não temas, Abraão, porque eu sou o teu grandíssimo galardão e prêmio, né? A gente vai observar que Abraão tinha passado por um período de que ele tinha lutado mesmo para proteger, para trazer de volta um sobrinho que estava sob o domínio de alguns reis. E depois deste momento é que Deus se aproxima e começa a falar com Abraão, mas Abraão em seguida também começa a falar com Deus a respeito de uma promessa que Deus havia já feito para Abraão. E acontece então um diálogo entre Deus e Abraão. E nesse diálogo Deus traz para Abraão essa mensagem: não temas, não temas. E é difícil em qualquer circunstância da vida a gente esperar. No mundo que estamos hoje, nas situações que estamos vivendo, em que todas as coisas estão acontecendo num ritmo, numa velocidade muito grande, em que a ansiedade tem sido um mal do século, nós queremos que as coisas aconteçam ou que se resolvam para ontem. Não é isso? Pois é. Esperar o tempo de Deus é uma das experiências mais difíceis para uma família que se apresenta ou que se diz cristã. Porque Deus, ele faz promessas, e as promessas de Deus, elas nos enchem de alegria, ela traz esperanças para nós, mas depois que a gente recebe essas promessas, parece que elas demoram para se cumprir nas nossas vidas. Não é isso? E isso era o caso de Abraão nesse capítulo 15, em que eu falei para vocês. Não é isso? Porque Deus promete um filho a Abraão. E Abraão se percebia envelhecendo. E essa promessa não acontecia. Não é isso? A Sara, que convivia com Abraão, que era esposa de Abraão, ela duvidava de que Deus cumpriria o que prometeu. Então, nesse contexto, nessa convivência, nesse companheirismo, se fortalecia o medo, né, de que Deus poderia, de repente, não cumprir a promessa. Essa forma de ver, de interpretar, que era muito presente na vida de Abraão e de Sara, também é presente na vida do Filho de Deus, daquela pessoa que teme a Deus e que deseja obedecer e andar com Deus. Mas aí o que Deus faz? Deus vem até Abraão, né? E Deus reanima Abraão.
E ele diz, olha, você não deve temer. Porque o Senhor estava dizendo para Abraão, olha, eu vou cumprir o que eu disse. As promessas de Deus, elas vêm para nós, para todos nós, assim como veio para Abraão, foram dadas a Abraão, para que Abraão cresça em Deus, assim como nós precisamos crer em Deus. Mas esse crer em Deus não significa, de forma alguma, compreender o que Deus prometeu. Às vezes nós não compreendemos, que é o que estava acontecendo com Abraão. Ele não compreendia que o tempo passava, que a idade chegava, que esse filho não chegava. Então, a promessa de Deus não quer dizer que eu tenho que compreender o que ele prometeu, ou como essa promessa de Deus vai se concretizar na minha vida, não é isso? Deus disse para Abraão que ele era o escudo, eu sou o teu escudo. Tudo aquilo que podia se levantar para prejudicar, para impossibilitar com que essa promessa se cumprisse, Deus estaria ali para proteger isso, não é? O cumprimento da promessa, Deus estava protegendo. E havia então uma recompensa. Espera, Abraão, eu estou com você, eu sou o seu escudo. Mas vem uma recompensa grande. Quando essa promessa chegar, é o filho que vai chegar para você. Então espera, Abraão, espera sem medo. E aí Deus disse assim, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, eu sou o seu grande prêmio. É de você andar comigo, eu sou a recompensa da sua vida, para a sua vida. Ele nos protege, Deus nos protege, assim como estava protegendo Abraão, dessa dúvida que gera em nós muitas vezes a incredulidade dentro daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Deus fala conosco pela palavra e assim Deus vai nos animando nessa espera. Ele nos sustenta enquanto essa espera não se cumpre. E ele vai assim preservar os meios que são necessários para que aquilo que ele nos prometeu se cumpra na nossa vida. Então eu quero dizer para você que me escuta, aí quem sabe no silêncio da sua casa ou em algum lugar que você tenha reservado para me escutar, eu quero dizer para você, olha, creia que as promessas de Deus sobre você, sobre a sua casa, elas vão se cumprir. Se você teme a Deus, se você busca Deus, se você anda com Deus, não duvide das promessas de Deus. Se anime no Senhor, na palavra dele, porque grande será a recompensa de Deus, não é só para você, é também para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, é para a sua família, para quem você convive. As promessas de Deus, elas vão permanecer nesse contexto que você vive, que você anda. Então confie no Senhor, deposite a sua fé. Como diz no livro de Isaías, tem um versículo de Isaías 41, que também diz, não temas. Isso diz para os filhos de Deus, não temas. Olha, eu sou com você. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu sou a pessoa que te esforça. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. Porque Deus sabe que quando temos medo, nós ficamos meio que paralisados, desanimados, entristecidos, angustiados, ansiosos, não é? Então Deus disse para Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. Eu sou a pessoa que protege você da descrença. Eu sou a pessoa que protege você, não é? Da dúvida. Eu sou a pessoa que protege você da infidelidade. Não se turbe o seu coração.
persevere no caminho. Vamos crer que o nosso Deus tem poder para cumprir o que Ele nos diz. Então eu quero dizer para você que tudo que Deus tem para mim e para você é grandioso. É grandioso. Que você possa descansar o seu coração no Senhor. E se você está cansado, está aflito, está triste, guarda no seu coração que Deus diz para você, olha, não temas. Se você não tem vivido comigo de uma forma próxima, venha viver comigo porque eu serei o seu escudo. E eu mesmo serei o seu prêmio. Esse Deus que pode todas as coisas e que nos sustenta. E guarde no seu coraçãozinho que esperar pode ser difícil, mas a recompensa vale a pena da espera. Não fique se assenhorando por fazer as coisas sem sentir, sem perceber que Deus está com você. E mais uma coisa, creia nas promessas de Deus, entendendo que não significa que você vai compreender a forma de Deus trabalhar, mas vai requerer de você que você acredite, que você descanse em Deus Todo-Poderoso, que Ele é suficiente para cumprir. Todas as pessoas que confiam no Senhor sabem que as promessas de Deus são grandiosas e trazem grandes recompensas. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou ao coração de Abraão e também ao meu coração. Um forte abraço, até a nossa próxima reflexão.